Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e hoje nós vamos falar sobre o terceiro santo da nossa série sobre os santos. Nós falamos até agora de duas pessoas intelectualmente muito brilhantes, um homem e uma mulher, Frederico Ozanam e Hildegard Bojan. E hoje ainda o nosso terceiro santo, inclusive foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, é um herói da história da Holanda. É também um homem extremamente brilhante, mas não teve uma vida, vamos dizer assim, tão fácil, no sentido de uma vida, né, confortável, uma vida bem-sucedida, como os outros dois tiveram. São Titus Brandsma, nascido na Holanda, numa região muito calvinista do norte da Holanda, mas a família dele era muito católica. Os pais eram fazendeiros, gente muito modesta, e criaram os filhos muito religiosamente, não eram fanáticos, ele mesmo conta muitas vezes, ao contrário, a sua casa era um lugar dentro desse ambiente muito calvinista. Os calvinistas são geralmente, né, muito rigorosos, se vestem, por exemplo, só de preto, não permitem danças, etc. Ele lembra que dentro desse ambiente a casa dos seus pais era um lugar cheio de música, cheio de alegria, cheio de humor, podia-se tomar vinho, coisa que, enfim, né, na cidade geralmente não se podia, e os pais muitas vezes levavam broncas dos vizinhos por causa disso, mas era gente muito querida, gente muito honesta, gente muito modesta e simples. E dos 5 irmãos, uma se casou, os outros todos se tornaram religiosos, inclusive ele se tornou carmelita. Ele entrou aos 11 anos de idade, nisso ele se diferencia dos outros também, não era uma pessoa muito do mundo, era uma pessoa de vida muito modesta, pobre ali, de fazenda pequena, né? E entrou aos 11 anos de idade no seminário menor. Aos 17 se transferiu, então em vez de ser sacerdote diocesano, se transferiu para os carmelitas. E o nome religioso Titus ele tomou do nome do seu pai, era o nome do pai que ele gostava muito. Aos 24 foi ordenado sacerdote, aos 28 acabou seu doutorado em filosofia em Roma. Na época era uma coisa, enfim, normal. Mas ele realmente, curiosamente, porque isso não era previsto, vamos dizer assim, na família, né? Ele vai se destacar, sobretudo, como jornalista, mesmo carmelita, mesmo, enfim, né, sacerdote, fazendo todos os seus trabalhos como sacerdote, sendo muito fiel à regra do seu mosteiro. Mas ele tem um talento muito grande, já reconhecido no tempo da escola, para justamente falar, para fazer reportagens, etc. E ele vai entrando, então, na vida de jornalista, no sentido, obviamente, religioso, jornalista de jornais católicos. A Holanda é, nesse momento, década de 20, um país ainda muito católico e muito protestante, um país muito cristão, muito religioso. E ele faz parte, então, de um grupo de escritores, de jornalistas, inclusive de bispos, e vão fundar, por exemplo, uma universidade católica, da qual ele vai ser reitor posteriormente, vai ser professor de filosofia, de história. Vão fundar vários, enfim, jornais católicos importantes, grandes da época, e vai se tornar, inclusive, conferencista internacional e, vamos dizer assim, né, conselheiro de muitos bispos da Holanda, gente muito intelectual na época, de muito nível intelectual, e, portanto, ele se torna uma pessoa conhecida, mas não conhecida publicamente, porque ele é um carmelita e enfim, né, permanece com as restrições da clausura, da descrição típicas da sua ordem, portanto ele não é um personagem público, mas ele é um personagem conhecido nesse meio universitário católico, nesse meio, enfim, da Conferência dos Bispos holandeses, e muito respeitado, muito discreto, mas fala muito bem e fala, enfim, né, tem muito conteúdo, a gente diria hoje. E há também o processo de canonização dele, é um processo de um grande número de testemunhos, e muitos falam, inclusive seus irmãos de sangue, né, falam que ele tinha um temperamento muito difícil, que ele era uma pessoa dessas que cansava estar junto dele, porque primeiro ele trabalhava sem parar, ele era um pouco, como se diz hoje, workaholic, né? Ele dormia muito pouco e fazia variadíssimas coisas ao mesmo tempo. Então, mesmo no mosteiro, o superior do mosteiro, por exemplo, às vezes tinha que dar ordens muito severas para que ele
passasse um tempo não trabalhando, não rezava muito, visitava os pobres. Os carmelitas não são como as mulheres, eles não têm uma clausura tão fechada, né? Portanto isso era possível, mas ele era de uma intensidade de personalidade muito forte. E claro, os outros dizem, nossa, a gente cansava às vezes de estar junto com ele. Agora, sempre bondoso, sempre justo, sempre, né? Eu procurava sempre ser bondoso e justo, mas de temperamento forte também. Então, às vezes falava uma palavra mais bruta, às vezes, né, tinha uma atitude um pouco mandona, a gente diria. E o que dizem geralmente os companheiros de ordem é que isso machucava, mas ele sabia como pedir desculpa, como realmente procurar essa pessoa depois, né? E humildemente, realmente, não ficar dando desculpas, se não reconhecer, eu tenho um temperamento difícil. Enfim, né? Perdoa que eu tenha falado assim, inclusive fazer coisas para essa pessoa. Quer dizer, essas coisas pequenas, essas coisas que parecem nada e que, no entanto, vão ganhando o respeito dos outros, né? Vão ganhando o afeto dos outros, porque a gente vê uma pessoa real, uma pessoa que realmente tem seus problemas, tem seus defeitos, como todos nós, mas que não se deixa, e isso é uma das grandes coisas que ele nos ensina, não se deixa paralisar por isso, né? Vai em frente, família pobre, mas vai em frente estudando, inclusive a saúde também não era boa, temperamento difícil, mas ele vai em frente, não se desencoraja, várias vezes leva broncas, enfim, mas vai em frente sempre, né, essa coragem pessoal de seguir o que realmente me parece que Deus quer. Não importa muito bem se eu sou bem visto, se eu não sou bem visto, se as pessoas, né, me aplaudem ou não. O que importa é que eu vou realmente seguindo, às vezes aos trancos e barrancos um pouco, aquilo que eu vejo na oração, na sinceridade da minha alma, na confissão, pedir conselho aos outros, né, se deixar corrigir, se deixar chamar atenção, saber pedir perdão, não ficar isolado, né, numa atitude de que eu estou sempre certo e os outros, enfim, né, ou então dar desculpas. Não, ser sincero, pedir perdão, falar as coisas muito claramente, ver os seus próprios defeitos, ver o que os outros têm de bom e que eu tenho de errado. Isso é muito típico dele, se fala muito dele assim. Ele era uma pessoa sem pretensões, era uma pessoa sem teatros, né, sem pessoas super simples, e por isso mesmo um pouco bruto, um pouco mas de uma autenticidade muito grande. E ele mesmo dizia, a vida no fundo é simples, a gente complica a vida, né? A vida é simples, a vida é fazer o que a gente pode fazer de bom no momento que a gente pode fazer e mais ou menos, né, procurar sempre ver o que é que Deus quer aqui, voltar atrás, se arrepender e sempre para frente. Em 1940, ele já tem, enfim, né, já é um homem de mais de 50 anos, começa a Segunda Guerra Mundial, começa em 1939, em 1940 a Alemanha invade a Holanda e vai ocupar a Holanda durante toda a guerra. A rainha, né, foge para a Inglaterra, a Holanda é, portanto, um país ocupado. E nessa ocupação da Holanda começa então esse caminho que a gente pode dizer que é realmente o seu caminho de santidade ou a sua paixão, vamos dizer assim, né? Ele era um carmelita, poderia perfeitamente ter ficado no seu convento, né? A maioria dos conventos não foi fechada, desde que eles não fizessem nada, ficassem lá na sua vida de oração. E ele poderia perfeitamente ter ficado no seu convento, inclusive tem toda a desculpa para isso, né? É um carmelita. Podia também ter se limitado a escrever livros sobre assuntos mais variados, né? História, sociologia. Ele não faz isso. Sem ser um radical, fanático absolutamente, ele desde o começo vai claramente escrevendo, ele é um jornalista, e não só escrevendo, como aconselhando, orientando, pesquisando, estudando, procurando informações contra o nazismo. Cada vez mais, né, ele vai sendo uma autoridade na igreja holandesa sobre, inclusive protestantes também, tem muitos amigos protestantes, sobre o que realmente o nazismo quer dizer. Veja bem que hoje para a gente o nazismo é muito claro, né? É fácil falar. Na época não era toda a recuperação da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Muita gente, o nazismo era uma coisa que não era... O que eles fariam com os judeus depois não era conhecido em 1940, né? O Papa Pio XI já tinha publicado uma encíclica muito forte contra o nazismo, mas mesmo assim você tem que procurar praticamente. E a ocupação nazista da Holanda não foi nada parecida com a ocupação da Polônia, por exemplo.
os alemães achavam que os holandeses eram também raça ariana e, portanto, havia, de certa forma, um respeito, você podia até cooperar com eles. Existia essa tentação, né, de você cooperar com eles. E ele não se deixa enganar absolutamente, e sem fazer parte de uma revolução política ou pegar em armas, uma coisa assim, ele vai pela sua influência, que é muito grande, ele é reitor da universidade nessa época, pelos seus artigos, pelas suas viagens, ele pede permissão ao superior para viajar constantemente e falar aos bispos e falar, enfim, né, às autoridades religiosas, protestantes também, de como o nazismo é uma coisa com a qual não se pode pactuar, absolutamente. E aí começa a perseguição aos judeus, e aí ele está já claramente, né, metido na questão. Em 1942, cada vez mais a vida dele vai ficando perigosa, cada vez mais ele vai escutando, né, boatos de que a Gestapo, a polícia secreta nazista, está atrás dele. Ele muitas vezes tem que se esconder, ele às vezes inclusive meio que se disfarça um pouco. Ele passa a ter uma vida mais, né, bem mais discreta, mesmo porque a Universidade Católica acaba fechada, né, essas coisas todas, a vida não era fácil. Obviamente. Agora ele vai, por outro lado, cada vez mais se destacando como um antagonista do regime, mas antagonista sólido, antagonista realmente filosófico, antagonista, né, que sabe os defeitos do regime e que não se deixa impressionar absolutamente por propaganda. Inclusive ele fala muito do perigo da propaganda. A pessoa, né, se entusiasma por aquilo e obviamente ele então a sua vida vai correndo perigo, e ele tem clara noção disso. A gente tem muitas cartas dele também. Ele escreve para uma das irmãs, por exemplo, aí em 1942, e fala: olha, eu acho que eu vou acabar sendo preso, e se eu for preso, o meu destino final é provavelmente o campo de concentração de Dachau, que é aqui perto inclusive, que era o campo de concentração para o qual eram levados as pessoas religiosas, protestantes ou católicas, a esmagadora maioria dos padres, pastores, né, eram trazidos para cá. Tinha até uma barraca do campo, que era chamada Barraca dos Padres. Sofreram inclusive experimentos médicos, foram muito maltratados. Foi ordenado inclusive um sacerdote escondido nessa barraca. Sobreviveu à guerra, mas morreu 2 meses depois de maus tratos. Enfim, uma história muito interessante, essa barraca dos padres e pastores aqui no campo de concentração de Dachau. E ele tinha perfeita consciência que esse era muito provavelmente o destino final dele. Na época já se sabia mais ou menos que quem chegasse a Dachau não saía vivo. E ele tem a possibilidade de fugir, de ir para Roma, enfim, através dos seus conhecimentos com os bispos, etc. Eles arranjam uma possibilidade dele sair da Holanda e ir para Roma, e ele rejeita isso. Ele fala: não, eu vou ficar aqui, é o meu país, vou continuar com essa luta. É claro que é uma decisão difícil de ser tomada, mas ele permanece. E em 1942 ele é o grande conselheiro, inclusive escritor, de uma carta que os bispos da Holanda publicam e que é lida de todos os púlpitos das igrejas num certo domingo de 1942, uma carta muito forte contra a perseguição aos judeus. Inclusive, por conta dessa carta que os bispos católicos holandeses fazem ler, é que os nazistas tomam a medida, infelizmente, né, o resultado é drástico, negativo, de realmente prender todos os judeus que ainda estavam livres, entre eles a Edith Stein, que acabou sendo morta no campo de concentração de Auschwitz e foi depois também canonizada, Santa Teresa Benedita da Cruz. Portanto, a gente pode dizer, né, que até que ponto foi bom ou não, essa é a grande questão dos judeus na guerra, né, a grande questão do Papa Pio XII também, mas ele não tinha muito dúvidas sobre isso, provavelmente não imaginou o efeito que tivesse, isso a gente não pode saber. E ele, portanto, foi um dos grandes conselheiros, principalmente intelectuais, para essa carta que os bispos publicaram. E, obviamente, ele voltou para o seu Carmelo, mas ele sabia que ele ia ser preso, porque o nome dele estava implicado nisso. E, de fato, numa hora que ele estava rezando, a Gestapo entrou no Carmelo. Ele estava ainda com o seu hábito, e a Gestapo disse que ele tinha que tirar o hábito. E é uma das coisas que ele ficou... Depois, a gente tem 2 ou 3 cartas dele ainda da prisão. Ele esqueceu de tirar o terço do hábito e levar o terço no bolso, e portanto ficou sem o terço. Isso é uma coisa importante no final da história. E ele então, a Gestapo leva ele. Primeiro ele vai ficar numa prisão ainda na Holanda, de certa forma até, enfim, pelo menos tem comida, pelo menos, né, tá sozinho numa cela, ele faz um altarzinho
pode ainda não celebrar a missa, mas pode ainda rezar. Ele tem a saúde muito ruim, isso naturalmente vai piorando na prisão, mas ele ainda pode, inclusive, falar com os outros prisioneiros, fazer algum trabalho ainda, né, de confessar, de conversar. Depois ele é levado para uma outra prisão pior, e dali ele é levado, então, aqui para o campo de concentração de Dachau. Eles ainda permitiam, ironicamente, que a pessoa escrevesse do campo, mas obviamente que a carta era como é que chama isso, censurada, e a pessoa só podia dizer que estava bem, mas podia pelo menos, né, mandar um abraço para as irmãs, para os irmãos, e a última carta dele a gente tem ainda, foi escrita para a família e na verdade para os irmãos religiosos, se eu não me engano, indiretamente para a família do campo de concentração. Ele ficou nessa barraca dos padres, portanto, a saúde já estava muito fraca, ele principalmente tinha a vista muito ruim, tinha uns óculos muito grossos, e claro, todos os tipos de maltratos a gente sabe muito bem. E esses últimos meses, muitas pessoas que estiveram com ele, que sobreviveram à guerra, fizeram parte do processo de canonização e escrevem sobre o que parece, segundo essas pessoas, que mais se destacava nele era a sua paz interior. No campo você não pode fazer muita coisa, né? Um trabalho de evangelização, etc., isso não existe. Agora, ele tinha sempre uma paz que muitos outros diziam a gente não conseguia ter, por mais que a gente procurasse rezar, inclusive chegaram até fazer uma capela no campo, nessa barraca, naturalmente, enfim, da maneira que eles podiam fazer. Tinha bispos, tinha tudo. A gente às vezes se desesperava realmente, né? E ele conseguia manter uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade que impressionavam muito. Ele tem um amigo protestante grande no campo também, e esse amigo faz de uns pedaços de arame e de umas coisas que ele achou um terço para ele, embora o amigo fosse protestante, fosse um pastor, e esse terço, porque ele tinha esquecido o terço dele, ele reclama que tinha esquecido o terço, e esse amigo protestante faz um terço, e esse terço é importante para o processo de canonização, a gente vai ver. Bom, acontece que um dia ele perde os óculos no meio dos trabalhos forçados, e porque ele não enxergava absolutamente nada sem óculos, ele interrompe o trabalho para poder procurar os óculos, e interromper o trabalho era, enfim, né, motivo para castigo. E ele, portanto, é mandado ficar ajoelhado na chuva durante 4 horas, apanhando, e disso ele desenvolve uma pneumonia, já estava muito doente. E acontecia muito em Dachau que as pessoas que já estavam para morrer, ou seja, né, já não tinha mais esperança, mesmo que não tinha médico, não tinha nada, eram levadas para o que eles chamavam de hospital do campo, né? Esse hospital do campo era um lugar onde faziam-se experiências médicas, e inclusive no campo de Dachau, geralmente isso era feito com os padres e pastores, e todo tipo de experiência, a gente não precisa descrever isso, né? E nele foram injetados bacilos e vírus, né, para se fazer pesquisa sobre como é que a pessoa fica infectada por isso, dores terríveis, enfim. E ele morreu, de fato, logo depois, aqui nessa barraca, nesse hospital. Mas o interessante é que no processo de canonização faltavam testemunhos sobre justamente a sua morte, sobre esses últimos dias nessa barraca, porque dali você não conseguia pessoas que tivessem visto o que tinha acontecido com ele, e isso é importante, né? Como é que ele morreu? Como é que foram os últimos dias da sua vida? E se fez, inclusive, o processo estava bastante pronto, mas faltava esse pedaço. E se fez, inclusive, um anúncio, mais ou menos no jornal, nos jornais católicos, sobre alguma pessoa que tivesse estado com ele, tivesse as notícias dele. E apareceu uma mulher que pediu, inclusive, para o nome não ser publicado, não foi publicado, embora se soubesse no processo, que disse que ela era enfermeira nesse hospital, nazista, sem religião, sem nada. E ela, é muito bonito isso dela, o testemunho dela, né? O testemunho, ela diz, eu me lembro tão bem desse homem, porque eu fui a pessoa que fui injetar nele a injeção de veneno que ia matar ele, porque no fim de um tempo a gente matava as pessoas, né? Fazia sentido ficar esperando elas morrerem. Maximiliano Kolbe também injetaram uma injeção de veneno. E eu fui a pessoa que cheguei nele para injetar a injeção de veneno, e ele segurou a minha mão, já estava, enfim, né, quase morto, e disse, o que eu entendi, ele dizendo na voz muito fraquinha, que ele queria me dar um presente, e ele me deu essa coisa que eu sei hoje que é um terço, porque na época, né, eu não tinha ideia que era aquilo mesmo, porque era uma coisa muito estranha, muito mal feita, e ele disse, reza, e ela disse rindo, né, eu não sei rezar, eu não rezo, não acredito em Deus, e ele disse, só reza, Deus faz o resto.
e morreu, enfim, ela deu a injeção, né? E ela guardou esse terço a vida inteira e lembra muito dele, lembra da morte dele. E de fato, não se converteu no sentido, né, de virar uma pessoa religiosa nem nada, mas pelo menos conseguiu viver o resto da vida, né, com as memórias terríveis que ela tinha de certa forma se reconciliar com Deus e pedir perdão. E é muito bonito isso, né? Como ela diz, eu nunca posso esquecer desse homem que quando eu fui matá-lo, o que ele me dá é um ato de caridade, um ato de bondade. Mesmo quando eu rio, digo que não acredito em Deus, ele me diz com uma paz enorme, ela diz, reza e Deus faz o resto. Quer dizer, isso é realmente uma coragem, né? Uma coragem que é sobre-humana no sentido de sobrenatural, realmente. Ele foi canonizado há pouco tempo pelo Papa Francisco, agora em 2022, e já era muito conhecido, obviamente, na Holanda, mas faltava ainda, né, os passos finais. E que ele rogue por nós, principalmente nesses tempos também tão difíceis, né, de tanta mentira, de tanta corrupção, de tanto erro na vida pública, que ele seja para nós um exemplo de integridade, né, moral, de integridade teológica, de integridade filosófica, de simplicidade, de autenticidade de vida, que a gente está precisando muito hoje. Que São Titus Bransma rogue por nós, um grande abraço.